Olá, bom, quase 2 anos depois eu voltei para continuar aquela série de vídeos que eu fiz sobre os livros mais importantes que eu tinha lido na vida e tudo mais. Bom, então vamos lá. Vou começar com O Casamento do Céu e do Inferno, do William Blake, também conhecido como Núpcias do Céu e do Inferno, e tem uns outros nomes aí, mas enfim, o meu é esse aqui, é O Casamento. Eu tenho essa edição lentinha aqui, enfim, de bolso, mas ela é até bacana porque ela traz o original e a tradução, né, enfim, em páginas separadas, né, então você tem o original e a tradução aqui do lado. Eu digo que essa edição é lenta porque a edição que eu tinha lido aqui na Biblioteca Municipal era uma edição linda, fantástica, encadernada, com capa de couro e trazia os poemas, né, do William Blake e também figuras, né, gravuras feitas por ele mesmo. Esse livro aqui, pelo nome, assim, acho que dá pra vocês terem uma ideia do que se trata, mas assim, lendo esses poemas, e assim, ele segue assim, uma coisa cronológica que lembra um pouco a Bíblia, e eu diria que isso aqui é uma Bíblia do inferno. Basicamente isso. Os desenhos eram medonhos, assim. Depois eu vou colocar aqui pra vocês essas gravuras dos anjos, né, que o William Blake fazia, mas eu não achei as que eu realmente me lembrava que tinham naquele livro. Vamos ver, quem sabe nas próximas férias eu crio coragem, vá até lá procurar, ver se aquele livro ainda existe e faço aqui pra vocês um vídeo mostrando, porque aquela edição é fantástica. E os anjos do William Blake são medonhos. Então vou ler um dos poemas que abrem aqui esse livro, só para vocês terem uma ideia. Ó. Assim como teve início um novo céu, e 33 anos de seu advento se passaram, o inferno eterno revive. E vede, Swedenborg, não sei o que é isso, é o anjo sentado sobre o túmulo, deve ser o nome do anjo. Seus escritos, o linho dobrado das mortalhas. Eis chegado o domínio de Edom, também não sei o que é Edom, e o retorno de Adão ao paraíso. Ele continua, sem contrários não há progresso, atração e repulsão, razão e energia, amor e ódio são necessários à existência humana. Desses contrários decorre o que os religiosos chamam de bem e o mal. Bem o passivo que obedece à razão, mal o ativo que emana da energia. O bem é o céu, o mal é o inferno. Essa é a introdução do livro. Esse livro é fantástico, vocês precisam ler. Ele é composto em sua maioria por poemas, mas tem algumas prosas também. William Blake é fantástico, quem nunca leu não sabe o que está perdendo. Pensando ainda em William Blake, que por algum motivo, quando eu tava lendo essa trilogiazinha aqui, me lembrei demais de William Blake, que é a Fronteiras do Universo, do Philip Pullman. Eu li esses livros assim, não dando nada por eles. Eu me lembro de estar passando num sebo um dia e ter encontrado esse livro aqui. O meu é A Bússola Dourada. Eu sei que existe uma outra edição com A Bússola de Ouro, mas o meu é mais antigo. E esse livro tava novinho, aliás, ele ainda tá, né? Enfim. Super novo, ele tava por R$10. Eu comprei pela capa, achei a capa bonita. E dali um tempo saiu um filme, mas o filme é horrível, não vejam o filme, leiam os livros. Enfim, isso aqui, você pode pensar assim, mais uma trilogia adolescente. Gente, isso aqui é muito diferente, vocês não têm noção do que é isso. Isso aqui é obra de arte, esse Philip Pullman é incrível, incrível. Eu li algumas outras coisas dele depois e realmente, assim, coisas que ele escreveu antes, né, do Fronteiras do Universo, e não chega nem aos pés disso aqui. Eu que não sabia absolutamente nada dessa história, quando eu peguei para ler o primeiro volume, eu me cansei muito ali porque é um universo paralelo muito diferente do nosso, então assim, eu tenho uma certa dificuldade em aceitar ficção científica assim de primeira, sabe? Eu preciso, sabe, ser spoon-fed, assim, sabe? Pra conseguir falar assim, não, isso é legal. Então eu tive que insistir muito pra entrar nesse universo aqui, mas depois que eu entrei, esse negócio é fantástico. Então esse aqui eu comprei num sebo, terminei de ler em uma semana e já tava desesperada pra ler os outros. Só que eu já não tava mais trabalhando perto de onde tinha esse sebo. Então eu acabei comprando as edições mais novas, né? Que tem a capinha aqui que lembra a capa do filme, né? Então o meu Faca Sutil e o meu Luneta Âmbar eu acabei comprando depois em livraria mesmo. Esse segundo livro aqui, eu li, acho que assim, em dois dias, assim, eu não conseguia largar esse livro, ele é enorme, acho que tem umas 400 páginas, mas enfim, é fantástico, vocês não... E eu não quero contar muita coisa, porque eu concordo um pouco com a Luara, que diz que essa sensação de estranhamento, quando você está lendo uma obra que não se passa no nosso universo corriqueiro aqui, é uma das coisas boas de se ler esse tipo de ficção.
Isso é incrível, e o imaginário do Philip Pullman aqui me lembrou muito William Blake, e assim, só lendo mesmo os dois para vocês entenderem a conexão que tem. Mas só para vocês terem uma ideia, no terceiro volume, olha a capa do terceiro volume, não sei se dá pra vocês verem aqui os espectros correndo atrás do casalzinho aqui, da menina e do menino, mas enfim, tem um momento em que eles, gente, isso não é spoiler, tá? Tem um momento em que eles precisam fazer uma jornada no inferno, e o inferno deles é muito William Blake, assim. E esses livros são tão incríveis que eu acabei comprando a trilogia em inglês também. Eu ainda não li, na mesma época que eu terminei de ler aqueles, eu já fui atrás, eu comprei no Book Depository e, assim, chegou super rápido. Esses livros aqui, eles são bem parecidos com aquelas edições minhas do Harry Potter. Tem que falar Harry Potter. Não posso falar Harry Potter, porque senão as pessoas enchem o meu saco. Eu tenho que falar com sotaque britânico. Mas, enfim, não sei se dá pra vocês verem. Ó, tá escrito em dourado aqui a assinatura do Philip Pullman. E esses livros são muito... Esses livros são muito caprichados e eles têm aquela bordinha picotada que, enfim, qualquer dia desses eu preciso reler essa trilogia em inglês. Muito bem. Enfim, é fantástico, é William Blake para adolescentes, e esse livro, eu não sei se um adolescente, sei lá, de 13, 14 anos, vai absorver tanto quanto um adulto absorveria desse tipo de livro. Você tem que abrir muito sua mente para aceitar o que esse cara tá te mostrando nesses livros aqui. É muito bom! Vocês não estão entendendo. Eu sei que eu já mostrei Gabriel Garcia Marques num outro desses vídeos. Se eu não me engano, eu falei dos 100 Anos de Solidão. Mas eu preciso falar também do Olhos de Cão Azul. Ele tem vários livros de contos. Esse aqui é o meu disparado, o meu preferido, por causa desse conto que se chama Olhos de Cão Azul, que é simplesmente fantástico. É sobre um casal que só consegue se encontrar em sonhos, e o conto inteiro ele tem uma coisa assim meio etérea, você não sabe o que é realidade e o que não é, porque durante o dia a vida deles é uma coisa, mas à noite... Mas enfim, que conto fantástico, vocês precisam ler Os Olhos de Cão Azul. Eu não sei se... não deve estar em domínio público, não sei se vocês andaram acompanhando aí o que está acontecendo com Gabriel Garcia Marques. Ele já tá muito velhinho, ele não consegue mais, não sei se ele tem Alzheimer, alguma coisa do tipo, mas ele não consegue mais escrever. E eu li uma reportagem, uma entrevista muito triste, né, com o irmão dele, dizendo que tem muita gente esperando que ele morra, sabe, para reeditar os livros, para fazer grandes reportagens sobre ele. Mas enfim, ele tá lá, mas não vai escrever mais, mas não tem problema, porque ele deixou uma obra incrível pra gente. E se eu tiver que indicar um livrinho assim de contos, se você não quiser se aventurar logo de cara, assim, com 100 Anos de Solidão, Olhos de Cão Azul é fantástico. Eu vou mostrar pra vocês também dois clássicos da literatura universal que entraram fácil assim pra essa minha lista de livros mais importantes e tal, que é o David Copperfield, do Charles Dickens. Esse livro é incrível, ele é enorme, gente, enorme, mas você não consegue largar esse livro. Eu tô muito inveja do jeito que o Charles Dickens escreve, assim, é uma delícia. Você não quer largar este livro, você quer continuar lendo. Esse livro é um tanto quanto autobiográfico, conta a história desse menino, David Copperfield, desde o dia em que ele nasceu. Todas as vicissitudes de sua vida, assim, tem coisas horríveis que acontecem com esse menino quando ele é criança, e eu não conseguia parar de ler porque eu ficava muito preocupado com ele, sabe? Eu queria que as coisas boas começassem a acontecer logo. Mas enfim, esse livro é fantástico. Eu não sei se já existe uma... Eu sei que a Penguin veio pro Brasil e tá lançando esses clássicos em português. Eu tô esperando sair um David Copperfield em português, porque é um livro fantástico, vocês precisam ler, sabe? Muito bom. Outro clássico que eu tenho pra indicar pra vocês também é o Retrato de Dorian Gray, Picture of Dorian Gray, fantástico, mas se você lê em inglês, leia o original, pra vocês pegarem as sutilezas da escrita do incrível Oscar Wilde. A história todo mundo conhece, esse rapaz super lindo que um dia é pintado por um artista. Um belo dia ele meio que faz um pacto e aí esse quadro envelhece e ele continua jovem e lindo para sempre, porém corrompido por dentro, e é fantástico, fantástico. Quem nunca leu precisa ler. Esses dois livros eu adquiri recentemente na estante virtual por R$5 cada um, assim, sério. O Caminho para a Bitínia, do Frank Slaughter. Eu li esse livro, sei lá, quando eu tinha 12 anos. Minha irmã tinha ele.
E não era essa edição bonita, era um paperback e tal, mas eu acabei comprando essa aqui da... Como é que chamava essa editora? Círculo do Livro. Capa dura. Esse livro conta a história do São Lucas. São Lucas é a minha figura bíblica preferida, assim, eu diria. Não sei, por algum motivo eu gosto de São Lucas. Esse livro conta a vida dele a partir do momento em que ele conhece Paulo de Tarso, né, que vira São Paulo depois, e, enfim. E é a história da jornada dele ajudando esse Paulo de Tarso e, enfim, descobrindo os ensinamentos de Jesus, e etc. Mas esse livro é lindo, é super bem escrito. Esse Frank Slaughter também, eu nunca li mais nada dele, mas eu sei que ele escreve esses romances, enfim, Água com Açúcar, mas ele tem algumas coisas bacanas também. E esse livro é simplesmente excelente. E ele é desses livros que você não quer largar e eu tô bem com vontade de reler esse livro logo. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é o meu Uma Morte Muito Suave. Eu finalmente comprei o meu volume. Esse livro tá esgotado na editora há muito tempo. Não sei por que eles não relançam a obra da Simone. É tão legal. Bom, mas enfim. Eu lia muito Simone de Beauvoir quando eu era adolescente, gente. Fez ali uma certa diferençazinha na minha formação, viu? Como pessoa, vou dizer pra vocês. Esse livro aqui, ela conta a história do falecimento da mãe dela. É um livro super fininho e não é uma coisa bacana de ser lida, não. Não é agradável. Ela não tinha um relacionamento muito bom com a mãe, não. E ela conta ali os perrengues que ela passou com a mãe e como essa mãe faleceu e como ela ficou depois. E é um relato autobiográfico, não é um livro fofinho, tô avisando. Mas é fantástico. Todo mundo devia ler esse livro. Aí, enfim, já que eu mostrei O Caminho para Bitínia, eu queria mostrar também o meu Maria Madalena, a mulher que amou Jesus. Super romanção, escrito por essa Margaret George. Ela escreve esses livros romanceando a história dessas grandes figuras femininas e tal. Eu tenho um aqui sobre Helena de Troia, minha irmã tem uma trilogia sobre Cleópatra. E, enfim, por algum motivo eu gostei muito de ter lido esse livro. Não tem explicação. Acho que todas as mulheres da minha família acabaram lendo esse livro. Ele tá todo lascado. Eu comprei ele super novinho. E a Margaret George, como a Philippa Gregory, ela se baseia em fatos históricos para criar suas personagens. Mas enfim, tem muita firula nesses livros, sabe? São romances, são para entretenimento. Mas o que ela diz aqui na introdução é que ela leu ali o Evangelho Apócrifo, é assim que se fala. Enfim, escrito pela Maria Madalena, e aí ela baseou todo o relato da vida de Maria Madalena a partir desse Evangelho Apócrifo. E o último capítulo do livro traz meio que esse Evangelho Apócrifo, mas de qualquer forma o livro é muito bom e é um dos meus livros preferidos por algum motivo. Pra ninguém ficar me xingando, eu escolhi alguns livros nacionais aqui pra falar pra vocês também. O primeiro é o Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubem Paiva. O meu tá no saquinho ainda. Esse livro aqui, ele tava numa caixa que eu comprei no Submarino no ano passado ainda, mas não tinha aberto. E eu li esse livro também várias vezes durante o período ali em que eu tava no colégio. Nesse livro, o Marcelo Rubens Paiva, que é um cara que eu adoro, assim, eu via o Programa Livre na Cultura com ele. E toda vez que ele ia naquele Roda Viva eu dava um jeito de assistir também. Eu acho ele incrível e, enfim, sou fã dele. E esse livro é muito bom. Ele conta a história de como ele ficou paralítico em 1981, que foi o ano em que eu nasci. E então, assim, o mais bacana desse livro, o que eu mais gosto, é desse pano de fundo, de momento histórico em que tudo isso aconteceu na vida dele. Que foi o momento em que eu surgi ao mundo, enfim. Então tem uma relação, assim, muito bacana com esse livro. E o Brasil nos anos 80 era um lugar estranho, minha gente. Mas enfim, como se hoje não fosse. Mas fantástico, eu recomendo esse livro para todos os adolescentes que estiverem me assistindo. Parem de ler o YAs bobos e leiam Feliz Ano Velho para vocês darem valor a certas coisas na vida. Essa coleção que eu vou mostrar pra vocês eu demorei bastante pra fazer, pra completar. Eu comecei a comprar esses livros em 2002 e eu terminei acho que em 2010, sei lá. Esses livros eram muito caros, eu não sei porquê, eu não sei se eles continuam, mas é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Gente, eu adoro essa história.
Isso aqui é uma trilogia. Aí você vai falar assim, mas Tatiana, são 7 livros, como é possível ser uma trilogia? Bom, é uma história contada em 3 partes, e quando eu li na escola, era uma trilogia. Eram 3 volumes gordos, encadernados, e hoje em dia a edição que nós temos é essa aqui da Companhia das Letras, em 7 volumes. Eu adoro essa história. É como se fosse assim, a história do Brasil contada a partir do ponto de vista do povo do Sul. Eu me interessei por essa história porque na escola, acho que na 8ª série, eu tive que ler o Ana Terra e Um Certo Capitão Rodrigo. Eu li esses 2 livros assim. Na verdade, eu tive que ler só o Ana Terra, mas aí eu soube que tinha Um Certo Capitão Rodrigo, eu li os 2, eram livros fininhos, pequenos, fiz prova e tudo mais, e um dia a professora falou que aquilo lá, na verdade, eram histórias extraídas disso aqui, né, que é O Tempo e o Vento. E, na verdade, assim, as 2 histórias são retiradas só do primeiro volume, da primeira parte, né, que se chama O Continente. Então, a Ana Terra e o Certo Capitão Rodrigo estão aqui. E eleição. Enfim. Quando eu era bem pequena, tinha uma minissérie na Globo também chamada O Tempo e o Vento, mas aquela minissérie também é só sobre o continente. E existe essa continuação fantástica. Então, a primeira parte é O Continente, a Companhia das Letras fez em 2 volumes. Esse aqui eu comprei em 2002, pode ver que ele tá até mais amarelo que os outros. Depois vem o Retrato. E pra terminar vem o Arquipélago. São 3 volumes no Arquipélago. E enfim, eles estão aqui contando sobre a formação do Sul através da história dessas 2 famílias, né? A Terra e a Cambará. E todos os conflitos e tentativas de guerra e coisas do tipo. É fantástico, eu não quero dar spoiler e eu preciso reler isso aqui, porque eu li quando eu tinha 13, 14 anos. Então eu não me lembro de muita coisa. Agora que eu tenho minha coleção completa, já faz 2 anos que eu tenho a coleção completa e não reli ainda. Mas assim que der eu vou reler e vou fazer uma resenha mais detalhada pra vocês. Quem conhece o Guerra e Paz e tal do Tolstói, eu não sei, eu nunca terminei de ler meu Guerra e Paz, vou falar pra vocês, tá? A verdade. Mas eu me lembro de lendo o Guerra e Paz, de eu pensar assim, caramba, né, O Tempo e o Vento é o nosso Guerra e Paz, assim, mas enfim, posso estar falando besteira. Mas enfim, Érico Veríssimo, por causa dessa trilogia em 7 volumes, é o meu escritor brasileiro preferido. Bom, gente, é isso então. Eu volto assim que eu conseguir separar mais alguns livros fantásticos pra vocês. Beijo pra todo mundo. Até mais.